Boa tarde, irmãos. A hora já vai tarde, a escola Miguel acabou mais tarde também. Vamos dar início ao nosso culto. E vamos começar com alegria, com coro. Eu pedi aos irmãos para ficar de pé. Certamente, grande parte não conhece o coro, mas é um coro alegre, que diz: o meu desejo é agradar-te e cada vez mais parecer-me a ti. De dia ou de noite, bem alto e leva a voz, sei que quero ser como tu. E que ao longo desta próxima hora, este tempo que estivemos aqui na casa do Senhor, possamos ter este desejo de agradar ao Senhor, de estar perto dEle, de ouvir aquilo que Ele tem para nós nesta tarde. Cada vez mais parecer-me a ti.
se dirigir em oração. Ó Deus, que o nosso desejo, ó Pai, seja este que acabamos, ó Deus, de cantar neste coro. Que o nosso desejo seja ser como Tu, ó Pai, andarmos como Tu, fazermos a Tua vontade, ó Pai, que é levar a Tua palavra aos outros, ó Deus, para que mais pessoas, ó Deus, venham a ser salvas, ó Pai. É verdade, Senhor, como tivemos aqui na escola dominical, nós não sabemos quem é, só Tu sabes, ó Pai. Mas é nosso dever, nossa obrigação, é aquilo que Tu dizes para nós cumprirmos. Ide e levai o Evangelho aos outros, ó Pai. Ajuda-nos a ser vasos de bênção, ajuda-nos a ser obreiros Teus, em cada local, nos nossos trabalhos, nas nossas vizinhanças, em casa, com a nossa família, com todos, ó Pai, que possamos cada vez mais viver a Tua Palavra, respirar a Tua Palavra, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, aquilo que nos concedes, Senhor. Tudo o que temos a Ti devemos, ó Pai. Obrigado. Ó Deus, te peço que nesta tarde, Senhor, Tu possas vir ao encontro de cada um de nós. Possas vir, ó Pai, preencher vazios, tristezas, Senhor, desânimos, mas que possamos sentir e sejamos fortalecidos cada vez mais na fé, Senhor, para que saiamos daqui, Pai, fortalecidos com cada vez mais esperança, Senhor, de que Tu és um único e és o Deus a quem nós nos podemos socorrer, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esta tarde, Senhor. Vai ter com aqueles irmãos que não podem aqui estar, Senhor. Tu conheces cada um nos seus afazeres, nas suas doenças, em tudo, ó Pai, Tu vais ao encontro de cada um. Obrigado por aqueles que aqui estão também, Senhor. Mais uma vez te pedimos, ó Pai, que venhas ao encontro de cada um. Tudo isto pedimos e agradecemos em Teu nome, ó Pai amado. Amém. Vamos chamar, irmãos. Muito bom ouvir. Desculpa ter mudado o microfone. Estava a dizer, e continuo a dizer, mas continuo que é realmente muito bom ouvir este amém, porque não é normal na nossa igreja termos crianças, não é? E significa também que os irmãos estão cá e é bom desde já tê-los connosco. Sempre muito bom rever-vos. Desde já duas boas-vindas também. Isso que eu ia agora passar. Eu não sei o nome do irmão, não sei se foi juntamente com o pastor, se puder apresentar. Não, irmão também. Pode ter, irmão, pode apresentar, já vai. Desculpas. O pastor Frederico, veio da Igreja Congregacional de Angola, está neste momento a coordenar o grupo de pastores, um dos grupos de pastores da Igreja Congregacional de Angola. Está a congregar connosco desde que chegou e hoje, para a possibilidade de vir à Igreja Congregacional, veio connosco. A Igreja Congregacional de Angola tem relações históricas com a Igreja Presbiteriana, nomeadamente a questão do ensino e da preparação de pastores. E foi por isso que chegou até nós e neste momento, para a possibilidade de vos conhecer, houvesse possibilidade de Muito bem-vindo, pastor. Não sei se quer dizer alguma coisa, que esteja à vontade. Eu sim vou falar um pouco do pastor, um pouco e muito. Espero que ele não tenha ficado confuso. Não tanta coisa que eu disse, mas certamente gostaria de ter algumas palavras suas, até porque no tudo que conversamos, eu também não disse uma coisa, é que nós há muito tempo
E eu fiz vários momentos nesse sentido, contactar a Igreja Congregacional em Angola, e nunca obtive a resposta. Tive a oportunidade de dizer ao pastor que também já tivemos há vários anos a presença de um pastor congregacional connosco em Angola, o pastor Henrique, lembra? Que o pastor também conhece, e como Igreja Congregacional nós sentimos muito gratos por esta iniciativa de visitar, e as nossas portas estão abertas, certamente o meu contato também, que sempre que quiser disponibilizar a vir cá, nós teremos todos os dias. Mas, Só não sei se o som estará consigo para esta manhã. Estamos em nome de Jesus. Amém? Um lugar que eu agradecer à família do pastor Luís Matos, porque logo que eu cheguei de Angola para cá, acolheram-me muito bem lá na comunidade onde eles estão a servir, está a obra do nosso Jesus Cristo. Estou aqui fazendo mestrado na Universidade Nova de Lisboa. Ficarei aqui sensivelmente de forma mais intensa um ano, mas já o segundo ano será um pouco mais diferente, porque estarei mais em Angola do que cá, porque estarei muito mais a vir para trabalho já de fim do curso. Resumindo, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, na qual eu sou pastor, celebra 135 anos de missão a 11 de novembro deste ano. A Igreja em Angola foi fundada pelos missionários americanos a 11 de novembro de 1880. É a terceira igreja protestante em Angola. A segunda, digo, igreja protestante em Angola a se instalar nesta altura que me referi, por esses missionários Miller, Sander e Bast, enviados pela Junta Americana de Comissário para as Missões Estrangeiras. Começaram primeiro a sua missão em África, isto é, na África do Sul, entre os Zulus, e depois descobriram outra em Angola, entre a tribo ou o grupo etnolinguístico Ozovimbundu, de onde eu também sou oriundo. E então aí a missão evangélica congregacional em Angola começou. Até este ano, 2015, temos a bênção de comemorarmos 135 anos ao serviço do nosso mestre. E então, como bem disse o pastor Luís, a Igreja Congregacional em Angola tem relações de amizade de longa data com a Igreja Presbiteriana, porque alguns pastores que já serviram a Igreja em Angola, agora já em idade de 80 e tal anos, foram formados aqui, em Carcavelos, e depois regressaram em Angola, e serviram como líderes nacionais da nossa Igreja. Desde aquela altura, temos, de facto, referências boas da Igreja Presbiteriana. Então, assim que eu cheguei, foi fácil, através de algumas indicações, localizar a Igreja Presbiteriana, de onde tenho feito cultos. Mas eu já lancei também alguma informação no Facebook da Igreja Evangélica Nacional de Lisboa, porque eu fui para a net e fui navegando, vi a página, e então lancei alguma. Ainda não abri, não sei se já tive feedback ou não, também estava bem preocupado. Ainda não fui para lá para ver se eu tenho algum feedback ou não. Eu só para dizer que sou mais dos irmãos em Cristo, que já de estar a comungar na Igreja Presbiteriana, que também é nossa, e gostaríamos de conhecer a Igreja Congregacional. E o pastor Luís convidou-me que, olha, está convidado para pregar, então, ao me dar uma volta para conhecer a Igreja Congregacional. E assim, estamos aqui na graça do Senhor. Então, era tudo que eu tinha, por enquanto, e agradeço desde já a recepção que tive e um pouco de situação que foi já abordado recentemente pelo nosso presbítero, e dizer que estamos juntos. Muito obrigado. Amém.
Muito obrigado pelas suas palavras, pastor. Seja muito bem-vindo. O André também trouxe uma amiga, certo? Pode-nos apresentar, André? É a Filipa. Conhecia da minha universidade, do meu núcleo do GBU, que já sabe o que é. E pronto, eu tive o prazer de estar com ela o ano passado no grupo. E pronto, ela está aqui e finalmente aceitou o meu convite e vir cá. Depois falem um bocadinho com ela, que ela gosta de falar com vocês. Muito bem-vinda, Filipe. Estou também no nosso meio também. A Rita, né? A Rita, apesar de ser da casa, sempre quando teve que ficar connosco também, a Rita, é muito bem-vinda. Volta sempre. Queria desde já também anunciar aos irmãos algumas informações, a começar já pelo próximo sábado, em que teremos o reencontro do acampamento bíblico do Senhor dos jovens e adolescentes, portanto o reencontro que é feito sempre nesta altura, que é sempre um motivo de alegria, sempre um motivo de satisfação, podemos estar juntos novamente. O reencontro será sábado à tarde. Não vou dizer que quem não foi ao OBS não pode vir, mas como é óbvio, faz muito mais sentido para os campistas e para os monitores e todas as pessoas que estiverem envolvidas neste acampamento. No domingo, penso que seja este domingo, dia 1, exatamente, dia 1, haverá a Assembleia do Lar, portanto não nos vamos esquecer de estar presentes, de participar. Muitas vezes, a começar por mim, se calhar nós esquecemos, entre aspas, né? Do lar, mas é realmente um trabalho maravilhoso que é feito mesmo aqui ao nosso lado e que nos últimos tempos podemos ter esta bênção de poder contar com irmãos nos nossos cultos. Portanto, não vamos faltar e vamos participar e interessar-nos por aquilo que é a vida deste lar também. Não sei se há mais algum anúncio que seja os aniversariantes que são, e agora? A irmã Maria não está cá. A Leite está cá. Leite, pode chegar aqui à frente? E a igreja. Ontem foi frisado, realmente. Pois a minha companheira não está cá. Pois não, mas nós chegámos a cantar os parabéns. Não foi a cantar só os parabéns à igreja. Vamos ficar de pé, não? Vamos cantar os parabéns à nossa irmã Loide. E depois eu pedia o micro já está a funcionar. Tem que cantar sem microfone. E depois eu pedi à irmã Arminda que pudesse orar, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que concede a estas três irmãs e também a mais um ano que podemos ontem celebrar o ano de existência da igreja. Pai Santo, nós sabemos que Tu estás em toda a parte, mas queremos Te pedir, Senhor, que nesta hora esteja na verdade o Espírito Santo aqui no nosso meio, Senhor. Agradecemos, Pai Santo, a vida da Loide, Pai Santo, como uma vida de saúde, de alegria, Senhor, no seu meio familiar, mas, Pai Santo, no nosso meio, sobretudo. Tu tens feito dela uma serva fiel e constante, Senhor, na aprendizagem da Tua palavra. O seu exemplo tem sido bom e agradável a cada um de nós. Pai Santo, agradecemos também ricamente a vida de Dona Maria Silva. Pai Santo, mais um ano de vida, tantos anos, Senhor, e também fiel à Tua palavra e ao nosso convívio.
Agradecemos, Senhor, por todos aqueles que na realidade têm feito aqui neste lugar já tão longínquo, 100 anos, 101 anos, é uma vida muito longa, Senhor. Mas tu tens conseguido, Senhor, trazer os teus servos a dar-nos a palavra, Senhor, e a alegria do ensinamento daquilo que tu queres que nós, na realidade, Senhor, professamos e damos o exemplo ao mundo em que vivemos, Senhor, que é às vezes tão hostil, tão duro e tão difícil, Pai Santo, de dar um verdadeiro exemplo e um testemunho da tua palavra. Mas tu, Senhor, nos tens mantido fiéis à tua palavra. Agradecemos, Senhor, as inúmeras bênçãos que tens, Senhor, conservado a cada um dos teus filhos aqui neste lugar, à nossa igreja, Senhor, e a todos aqueles por quem nós intercedemos pela sua saúde, pelo seu bem-estar, enfim, por todas as dificuldades que cada um de nós podemos atravessar. Pai Santo, agradecemos, não hoje, e sabemos que tu fazes, Senhor, aquilo hoje, amanhã e sempre, por cada um dos teus filhos, por aqueles, Senhor, que não se envergonham da tua palavra, que não se envergonham, Senhor, do caminho que trilham há tantos anos, cada um, Pai Santo. Tu te agradecemos, Senhor, vamos pedir uma bênção também muito especial para a juventude desta igreja, Senhor. Que este grupo de jovens, Senhor, mantenha viva a chama do Evangelho neste lugar, Senhor. Agradecemos tudo, não porque mereçamos, mas méritos infinitos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar, irmãos. Então, como os irmãos sabem, todos os domingos jovens têm um tema, né, que é escolhido pelos jovens. O tema deste domingo de jovens é o tempo. O tempo. Não é o tempo, não é chuva, nem o vento que se faz hoje, mas é o tempo. Qual? O nosso ou o de Deus? Esse é o tempo, esse é o tema. O tempo, o nosso ou o de Deus. E ontem realmente pudemos comemorar mais um aniversário e foi bom olhar para o tempo, para os anos que passaram e ver realmente como Deus tem sido fiel com a sua igreja aqui em Cheles. Mas também foi tempo de relembrar, e o pregador da mensagem trouxe realmente esse desafio que é preciso olharmos para o presente e não ficarmos à espera daquilo que poderá acontecer. É hoje que temos que agir, é hoje com as pessoas que nós temos que agir. Agradecer a Deus realmente por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, na vida da igreja, com as pessoas que usou, mas também olharmos para nós, olharmos para o presente e cada um com os seus dons, com as suas capacidades, agir de acordo com a palavra de Deus. E é mesmo dentro deste tempo presente que nós vamos agora passar um pequeno vídeo de uma irmã nossa que não está cá, está na Bélgica, e que foi lançado o desafio dela dar um pequeno testemunho desta experiência que ela teve, que já passou um mês. Então vamos ouvir a Catarina. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Espero que tenham sido um culto muito abençoado. Por aqui está tudo bem. Tenho que admitir que no início foi um bocadinho mais complicado e que tinha muitas saudades de tudo e todos. Mas agora já me habituei à vida, já me habituei à minha rotina também. É um bocadinho como a minha mãe diz: tenho o dia e a noite para andar chateada. Mas no dia seguinte tenho que acordar e fazer uma vida, que não há aqui tempo para choradeiras. Nem para andar triste. Mas pronto, as aulas estão a correr bem. Tenho-me fartado de passear, tenho que admitir. A semana passada encontrei uma igreja, felizmente, graças a Deus. Já tinha procurado na internet o que é que havia, o que é que não havia, não sei o quê. Tinha encontrado aqui uma que falava inglês, porque esta língua não se entende, portanto tinha que ser mesmo em inglês. E foi engraçado. Porque eu tinha lá a tentar procurar a igreja, mas não tinha encontrado. E assim, estava mesmo naquela de, ok, não vou desistir. Ainda fui mais porque não queria ir sozinha. E então, disse, ok, esquece, não pode ser que um dia encontro. Mas foi engraçado, porque no sábado passado, enquanto ia buscar o João ao aeroporto, já era de noite, e vieram dois rapazes ter comigo, assim do nada, com outros também à mão, assim ao início fiquei assim um bocado, ok, o que é que estes dois querem? Eu disse que eram cristãos, não sei o quê, que
que iam à igreja aqui, eu também era, e também estava à igreja em Portugal. E no meio, depois de uma conversa gigante, combinámos um sítio, pronto, eles estão a saber daquela igreja, então combinámos um sítio para nos encontrarmos, para no dia seguinte eu ir com eles à igreja. Caso foi engraçado, muito engraçado mesmo. E sem dúvida que foi Deus que colocou aqueles dois rapazes no meu caminho naquela noite, porque acho que se não os tivesse visto, não tinha ido no dia seguinte à igreja. E até fiquei um bocadinho a pensar que se fôssemos nós, ao ir no lugar deles, e tivesse encontrado um rapaz à noite a dizer que no dia seguinte à igreja, eu de todo não ia acreditar e dizer, está bem, imagina quanto este vai. Mas pronto, no dia seguinte lá estavam eles, à minha espera, estava com o João também, e fomos os dois, foi muito bom, mesmo. Já, acho que só aí percebi o quanto já sentia falta de ouvir a palavra e de louvar, sem dúvida. As músicas são iguais às nossas, em inglês, mas pronto, está muito bem. Está a ser uma experiência engraçada. Já passou um mês, portanto já falta menos para voltar. Tenho que agradecer sem dúvida as vossas orações. Acho que não há. E digo não, são poucos os dias, eu acho que não há um dia em que não penso aos jovens, aos irmãos. Mas pronto, já está quase. E desejo um pouco muito abençoado. Gostava muito de estar aí, sem dúvida. Já sinto falta. Tenho muitas saudades mesmo. Mas pronto. Obrigada. E um grande beijinho para todos. E boa semana. E E mais ou menos com o resumo deste Catarina. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas eu tinha dito aqui que tinha dito à Catarina. Ok? Tu queres ir para a Bélgica? Mas há uma coisa que tu não podes esquecer nestes 4 anos. Que é de Deus. Né? É a tua relação com Deus. Eu disse, a primeira coisa que tu vais ter que fazer quando chegares a Leuven, que é a cidade onde ela está, é encontrares uma igreja. E as semanas iam passando e a dizer, eu já encontrei igreja na internet, mas eu acho que a igreja não existe, porque eu já fui lá não sei quantas vezes e eu não encontrei igreja, não existe. Eu fiquei um bocado triste, ela também, e depois sucedeu-se isto. Na noite em que eu cheguei à Bélgica, dois rapazes, como ela contou, abordaram-me. Esses 2 rapazes são 2 jovens que estão no seminário evangélico ali em Leuven, e que realmente andavam a distribuir, às 11 da noite, o Novo Testamento. E então a Catarina chegou muito feliz a contar, disse, mas não sei se queres ir, vais dormir poucas horas. E, claro que vamos, né? Vamos à igreja. E quando nós chegámos à igreja, ou melhor, antes de chegarmos à igreja, encontrámos com esses 2 rapazes lá numa rua, para eles nos indicarem onde é que era a igreja. E realmente não era fácil, porque aquilo era um antigo colégio, uma antiga faculdade. E então a igreja era numa das salas dessa antiga faculdade. Portanto, tinha que se entrar para dentro da faculdade, estava meio abandonada, para depois então sim descobrir a igreja. Portanto, não havia nada a identificar a igreja. E no caminho, nós fomos falando, eles foram fazendo perguntas e nós fomos conhecendo. E ao chegar ao salão, a igreja chama-se Igreja Evangélica Internacional de Leuven, e ao chegar ao salão eu reparei que eles estavam a ensaiar ainda. Eram 2 vozes, 3 músicos, cada um aparentemente com uma nacionalidade diferente, como parecia chinês, depois mais clarinha, mas a igreja internacional, normal também. E logo o facto de eles estarem ali a ensaiar, assim, pronto, isto é diferente da igreja. Nós, se estivermos a ensaiar, quando as pessoas chegam, alguém vai-nos logo dizer que nós temos que parar, normalmente. E enquanto eles ensaiavam, eles estavam a ensaiar alguns coros, muitos deles parecidos com os nossos, só que em inglês, né?
e houve uma altura em que eles ensaiavam um hino. E um desses jovens, que nos tinha levado até lá, começou a dizer: olha, João, eu gosto muito de hinos, gosto mesmo muito de hinos, porque tem uma mensagem muito, muito profunda. E nós hoje em dia esquecemos de olhar, primeiro esquecemos de cantar os hinos. Eu dizia isto, portanto não somos só nós, mas também esquecem. Esquecemos de cantar os hinos e pior, não olhamos para a letra dos hinos e para a mensagem profunda que têm os hinos. E depois fomos falando e entretanto ele vira-se para mim e diz: João, espero que não esteja a ser chato, mas para mim não faz sentido eu estudar a Bíblia, eu todos os dias ter aulas e não poder partilhar e não querer partilhar este amor, tudo aquilo que eu estou a estudar, com os outros. Foi por isso que eu ontem à noite estava na rua e é por isso que todos os dias eu vou para a rua entregar o Novo Testamento. Porque eu posso saber muito da Bíblia e posso estudar todos os dias, mas se eu não for lá para fora em busca dos perdidos, de que me vale esse conhecimento todo? E então eu fechei os olhos e orei e disse: obrigado, Senhor, porque mesmo antes do culto se iniciar eu já estou a ser abençoado. E depois a mensagem, sem querer ser muito longo, era um dos professores deles, acho que era o professor de grego, trouxe uma mensagem que era servindo, basicamente a tradução é servindo a Deus, o verdadeiro servo, servindo a Deus. E depois o subtema era Jesus Cristo, o modelo, o mestre. E a mensagem era baseada no livro de Hebreus, já tenho aqui as passagens, que se alguém quiser apontar, no livro de Hebreus, capítulo 5, 7 a 9, e em Marcos 10, 35 a 45. E então, realmente eu gostei muito do pregador, não sei se é por ser professor, tinha realmente a forma como ele ministrou, foi muito interessante para mim, e eu estava muito atento a ouvir a mensagem, e a mensagem, basicamente, a meu ver, era uma mensagem de salvação. Só que era uma mensagem de salvação que chamava mais a atenção daquele que já conhece do que propriamente daquele que ainda não conhece a palavra. Isto porque ele dizia em determinada altura, baseado nos textos, ele dizia: se Jesus Cristo na terra teve que ser obediente, teve que aprender a ser obediente, se ele veio para servir e não para ser servido, se ele teve que seguir o seu caminho até à cruz do Calvário, por ti e por mim, então tu, porque é que achas que, sabendo, que conhecendo a palavra, que já tendo sido salvo, porque é que achas que a tua missão é só ficar sentado no banco? Se Jesus Cristo teve que seguir aquele caminho e teve que ir aprendendo, e muitas vezes sofreu, porque é que tu achas, porque é que tu te achas diferente, porque é que tu achas que tu é que tens que ficar aí sentado, a ser servido, a receber bênção, e não tens que também fazer um percurso, um caminho, falando aos outros de Jesus Cristo? Então, ao mesmo tempo, ele estava a falar para os perdidos e dizer: olha, atenção, tu estás aí para um caminho, mas não é esse o caminho que tu tens que levar, tu tens que ir para outro caminho.
Porque Jesus Cristo fez isto, isto e isto por ti. E depois, por outro lado, estava a dizer, e tu que já conheces, e sabes aquilo que Jesus Cristo fez por ti, e que hoje, neste momento, estás aqui a receber bênção, então porquê que te estás a afastar desse caminho? Então porquê que estás parado? Porquê que não partilhas? Porquê que não mostras aos outros? Então aquilo marcou-me profundamente. Aquela manhã marcou-me profundamente por vários motivos. Porque, por causa daqueles dois rapazes que não tiveram vergonha e foram para a rua, por causa da conversa que tivemos, por causa da pregação, da forma como o Espírito Santo usou aquela pessoa. E depois, no fim da pregação, eu voltei a falar com aquele rapaz, porque eu gosto muito de falar, e ele também, portanto, vamos falar. E ele dizia assim, João, não, eu ia te dizer, olha, Rob, acho que é Rob, tens que vir a Portugal, né? Tens que vir a Portugal. E ele, está bem, mas é fácil evangelizar em Portugal? E eu parei assim por uns segundos e pensei, olha, eu vou ser sincero contigo. Eu não sei se é fácil evangelizar em Portugal, porque eu evangelizo muito pouco. Eu não sei se é fácil evangelizar em Portugal, porque na minha igreja nós fazemos muito pouco evangelização. Portanto, eu não sei se o problema é das pessoas que não querem ouvir, ou que não estão receptivas, ou se é nosso, que temos estado, tal como hoje ouvimos, sentados no banco. Então ele disse, mas percebem inglês, não percebem? Eu percebo. Então eu vou. E eu fiquei. O que é que eu posso dizer? Ele fala outra língua, não tem medo, não tem vergonha, não tem nada, quer vir. E nós nos entendemos perfeitamente. Muitas vezes ficamos à espera que sejam os outros, como o Rob, que o façam. Então foi realmente muito marcante para mim e eu aproveitei o testemunho da Nina para poder também dar o meu daquilo que foi ali aquela passagem. E é incrível como Deus, no seu tempo, usa as pessoas, né, de acordo com a sua vontade. E mesmo estando noutro país, uma língua completamente diferente, né, Ele consegue realmente chegar até nós e nós podemos ali sentir a sua presença. Vamos ter um tempo de louvor agora com o nosso grupo de jovens. Eu pedi desde já aos irmãos para ficar em pé. Podemos adorar e louvar ao nosso Senhor como igreja. Boa tarde, irmãos. Estão a ouvir bem? Ok. Sabemos que estamos com os problemas de amplificação, mas também sabemos que o importante é louvarmos a Deus com tudo o que temos, porque Ele é merecedor, certo? Com ou sem amplificação. Portanto, se ficarmos sem amplificação durante o louvor, não se preocupem, continuem a louvar, porque isso é que importa. Também temos projetores. Amém. Aleluia, não? Portanto, a primeira música vai ser o Bem. E, como sempre. Yeah.
quer conhecer, que acompanhe. Porque
nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós estamos muito gratos a Ti, Senhor. Senhor, e nós nos prostramos perante Ti, Senhor, para dizer-te a Ti a glória, Senhor. Quantas bênçãos, Senhor. Quantas e quantas bênçãos Tu nos tens dado, Senhor. E nós muitas vezes, Senhor, injustos, te questionamos. Senhor, nós te pedimos neste momento, Senhor, que Tu possas vir ser connosco, Senhor. E que nós possamos saber esperar em Ti, Senhor. Saber confiar em Ti. Realmente, Senhor, nós possamos ser usados por Ti, Senhor. Sabendo que, apesar das nossas limitações, Senhor, Tu nos capacitas, Senhor. E Tu nos ordenas. E Tu esperas que nós possamos falar aos outros acerca de Ti, acerca do Teu amor. Comparando com aquilo que Tu fizeste por nós. Tudo o que nós possamos fazer é pouco. É muito pouco, Senhor. Mas nós queremos fazê-lo para Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Vem ser connosco, Senhor. Vem ser com o pastor. Abençoa, Senhor, este culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E ao pastor Luís Matos, que pudesse fazer a mensagem do Senhor para nós hoje. Amada Igreja, graça e paz seja convosco neste final de tarde, que seja uma tarde abençoada para todos nós. Hoje de manhã falávamos da gratidão, que nós somos chamados a ser gratos a Deus por tudo e por nada, porque no fundo o Cristo já veio, já nos salvou, já fez tudo por nós, por isso independentemente da nossa situação sentimental ou das nossas circunstâncias da vida, hoje encontramos para dar graças a Deus porque Ele é bom para nós. Quando propuseram o tema para hoje, o tempo de Deus, eu fiquei um bocado irrequieto porque não sabia muito bem o que é que devia de trazer. Falar sobre o tempo de Deus é algo que não é fácil. Então o que me veio primeiro à cabeça, e peço desculpa ao João se isto o ofender o exemplo que eu vou dar, hoje sabem que está a dar um jogo de futebol que é o Benfica Sporting, não é? Eu não sei quem é que está a ganhar neste momento, a partir do momento que saímos da Lisbonense, o telemóvel está quietinho, por isso eu não faço ideia como é que está o jogo. Mas gostava que pudéssemos pensar um bocadinho naquilo que significa o tempo através de um jogo de futebol. Então, o jogo de futebol, partimos do princípio que está a correr muito bem, claro, deve haver alguém que está satisfeito, ou então poderão ser os dois satisfeitos, mas haverá um jogo de futebol em que estão, a maior parte, talvez saberão, um jogo de futebol demora 90 minutos, 45 de cada parte, mudam de campo a meio, e neste jogo de futebol de hoje, vamos imaginar, é só imaginar, irmãos, que no início da segunda parte, aos 50 minutos, apesar do Sporting estar a jogar muito melhor que o Benfica marca. O Benfica marca aos 50 minutos. O Sporting, a partir deste momento, deixa de jogar bem e começa a ser completamente massacrado pelo Benfica. Ou seja, são bolas ao poste, são bolas que saem de cima da linha. E, obviamente, neste tempo em que o Sporting está a ser massacrado, para o Benfica, o tempo está a passar depressa demais, certo? Enquanto para o Sporting está a ser um verdadeiro tormento. O tempo nunca mais passa, porque de minuto a minuto a bola vai à baliza.
Entretanto, aos 85 minutos, o guarda-redes do Benfica é expulso. Sai da área, matricular, o que seja, é expulso. E o Sporting passa a jogar com mais um. Durante o tempo em que está a jogar com mais um, o Sporting volta a tentar marcar o golo. O Benfica vai para a sua baliza e o Sporting começa a atacar e não para de atacar. Invertem-se os papéis. Neste tempo, para o Sporting, o tempo passa depressa demais e para o Benfica nunca mais acaba. Só dizer que o Benfica acaba por ganhar na mesma ao jogo, mas a ilustração serve para dizer que o mesmo tempo, o mesmo minuto, pode ser uma eternidade para uma pessoa e pode demorar muito pouco tempo para outros. Às 6 da tarde, sim, já agora, às 6 da tarde, para uma pessoa que se está a casar, não é igual, obrigado, às 6 da tarde para uma pessoa que tem câncer terminal. Às 6 da tarde para alguém que acaba de ter um filho, não é igual às 6 da tarde para alguém que acaba de perder um filho. O tempo da nossa vida é difícil de explicar. Isto para vos dizer que, falando do nosso tempo, se é difícil explicar o nosso tempo, quando entramos no tempo de Deus, as coisas pioram muito mais. Porque não é fácil explicar o tempo de Deus. Será fácil explicar a alguém que acabou de perder, alguém que amava, que isso é o propósito de Deus? Um cristão, historicamente, nasce nesse ambiente, nesse contexto, consegue satisfazer-se com essa resposta. Mas para quem não é cristão, esta resposta não é suficiente. Não há consolo nesta resposta. Olhem para o exemplo, por exemplo, nós vamos ler o texto, Sara, a mulher de Abraão. Abraão teria cerca de 100 anos, Sara cerca de 90. E aparece-lhe Deus e fala com Abraão. E convido-vos a abrir Gênesis 18, 9 a 15. Gênesis 18, 9 a 15. Algum dos irmãos abriu? Posso ler, por favor? Eles perguntaram-lhe: onde está a tua mulher, Sara? E ele respondeu: está ali na tenda. Então Deus disse: para o ano que vem voltarei à tua casa, e na devida altura a tua mulher Sara terá um filho. Ora, Sara estava a ouvir a conversa à entrada da tenda, mesmo por trás de Abraão. Abraão e Sara eram bastante idosos e Sara já não estava em idade de ter filhos. Então Sara sorriu ao pensar para consigo mesma: como é que eu vou ainda sentir essa alegria se eu e o meu marido estamos velhos e cansados? O Senhor disse a Abraão: por que é que Sara sorriu, pensando que já não pode ter um filho nesta idade? Será que para o Senhor isso é uma coisa tão difícil? Daqui a um ano voltarei a passar por tua casa, e no fim do tempo devido, a tua mulher terá dado à luz um filho. Sara ficou com medo e negou que tivesse sorrido, mas ele respondeu: sorriste sim. Vamos só contextualizar um bocadinho este texto. A promessa já tinha acontecido. Abraão já tinha mudado o nome, Sarai já tinha mudado o nome, já havia uma promessa. Apesar disso, devido à idade ter avançada, o que o texto nos diz, esta expressão é bonita, porque diz que Sara sorriu para dentro, ou seja, na verdade ela não sorriu. Pensou para consigo mesmo: está bem. Gostava de ver isso. E foi esta expressão de dúvida, de riso interno, que deu a resposta depois do Senhor. Aliás, pensem nos vossos avós, bisavós, ou as pessoas de mais idade. Se o Senhor chegasse e dissesse: vou dar à luz um filho porque eu quero que assim seja. Quantos de nós não sorríamos por dentro e dizer: está bem, gostava de ver isso? Temos que ser sinceros, quantos de nós não fazíamos isso? Nós achamos: bem, mas Abraão era o patriarca. Ele foi tocado de uma forma muito especial por Deus. E ele sabia exatamente como querer. Irmãos, leiam a história de Abraão e vejam o quão foi difícil para Abraão querer. E as vezes que ele caiu. E as vezes que ele se afastou de Deus porque teve dúvidas. Ter dúvidas é humano.
Às vezes achamos que o povo de Deus nasce a partir do momento que nós nascemos numa igreja. O Rafael nasce numa igreja porque é povo de Deus, certo? Eu nasci nesta igreja, sou povo de Deus. Muitos de nós nascemos, somos povos de Deus. Outros chegaram à igreja, somos povos de Deus, porque parece que esta expressão abarca toda a gente que entra numa igreja. Gostava de vos ler Romanos 9, 6 a 9. Paulo está a falar de quem é que são os verdadeiros filhos de Deus. E vai haver uma expressão, agora vamos voltar ao tema de hoje, para percebermos porque é que estamos a tocar neste assunto. Uma expressão que nos diz, Gênesis 9, 6 a 9. Romanos 9, 6 a 9. Começa logo com uma afirmação, era muito chocante para os judeus e para nós hoje, se tivéssemos consciência daquilo que está a ser dito, também era chocante. Ele diz, nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem da descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. São contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei e Sara terá um filho. O povo de Deus não se mede através do local onde nasce, mas através da promessa que aceita. Através da forma como aceita o tempo de Deus. A promessa fala no futuro. E se uma promessa tivesse hora marcada, seria mais fácil, mas não tem. A promessa é algo que Deus diz que vai acontecer na nossa vida e nós não sabemos quando, mas nós queremos que vai acontecer. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não faz com que nós tenhamos a liberdade de escolher quando Deus vai atuar na nossa vida. Aqui, em relação à descendência do povo de Deus, só um parênteses, vou sair um bocadinho daquilo que estou a dizer, só para dar uma nota explicativa. Nas Bíblias aparecem as notas de rodapé, nos livros também, eu agora vou fazer uma nota de rodapé. Todo o ser humano é criado à imagem de Deus, certo? Nós acreditamos nisso, falamos disso desde que entramos nas igrejas. Todo o ser humano é criado à imagem de Deus. O ser humano é criado à imagem de Deus. Homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Assim Deus os criou. Mas uma coisa é ser criado à imagem de Deus, outra coisa é ser filho de Deus. O texto que hoje lemos é claro. Os filhos de Deus são aqueles que acreditam nas promessas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que seguem a vontade de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que exaltam o nome do Senhor. Esses são os filhos de Deus. Todos somos feitos à imagem de Deus, mas não somos todos irmãos em Cristo Jesus. Todos somos feitos à imagem de Deus, mas nem todos conhecemos Deus. Nem todos são filhos de Deus. Porque não são filhos de Deus os que nascem da carne, mas aqueles que aceitam as promessas de Deus. Fecho parênteses, volta à parte de cima. Igreja, amada igreja, jovens, por falar nisso, obrigado jovens pelo convite, que me engraçado para estar convosco. O povo de Deus tem de parar. Nós já parámos para escutar a voz de Deus. Dizer, olha, hoje vou ficar 10 minutos, meia hora, uma hora, e vou escutar Deus. Falar com Deus. Ler a Bíblia e ficar calado. Calado. Mas tenho que vos dizer, se nós não ficarmos calados, nós não conseguimos ouvir. Esta é como uma discussão entre um casal. Quer dizer, se estivermos hoje a falar ao mesmo tempo, por muito que queremos, não vamos escutar o outro. Com Deus, se nós não pararmos de falar, nós não vamos escutar. Vamos ter sentimentos. Mas cuidado com os sentimentos. Os sentimentos têm que ter por base a promessa que é dada em Cristo Jesus. Nós temos que escutar a palavra de Deus. Conseguimos parar no nosso dia-a-dia ou é muito atribulado? Conseguimos dar tempo a Deus para descobrir o caminho que Ele tem guardado para nós? Temos esperança nessas promessas? Conhecemos as promessas? Sabem quantas promessas há cá na Bíblia? Bem, dizem que há cerca de 7.000 promessas na Bíblia. 7.000 promessas.
em toda a Bíblia, quantas é que nós conhecemos? O que é que nós consideramos uma promessa de Deus? Irmãos, promessas não são palavras que nos são ditas para nos confortar. São palavras que são ditas e que vão acontecer. Algumas têm algumas condições para que aconteçam, outras não. Nós devemos as conhecer. Essa é a fonte da nossa esperança. Quando nós falamos de tempo, o tempo tem sempre por base a promessa que é dada por Deus. Porque se nós não temos essa promessa, o tempo para nós não significa nada. Porque passa. Passamos dificuldades. Chegamos a um ponto em que a vida perde o sentido. E se não houver promessas, tudo perde o sentido. Querem um exemplo? Moisés. Conhecemos Moisés? Moisés, hoje em dia, e para o povo judeu, foi o grande profeta que o povo teve. Hoje em dia é visto como o libertador do povo do Egito, da terra da escravidão. Foi aquele homem que foi escolhido por Deus. Nós conhecemos a história. A quem conhece a história hoje, esquece de como foi a história naquele tempo. E a história naquele tempo mostrou a Moisés que, quando foi confrontado com o tempo de Deus, disse: desculpa lá, eu não quero. 4 vezes. Desculpa lá, eu não quero. Querem ler o texto, irmão? Êxodo 3 e 4. Olha, esta conversa parecia que estava a correr muito bem. Aliás, quantos de nós não queriam conhecer um Deus? Quantos de nós não gostamos de conhecer pessoas importantes? Pessoas que nos podem acrescentar algum género de mais-valia. Pois Moisés conheceu alguém que, ou algo, como quiserem definir, que nem toda a gente tem a possibilidade de conhecer pessoalmente. Conheceu Deus. E Deus tinha uma missão para ele, e foi aí que a coisa começou a complicar. Enquanto era simplesmente um encontro de um ser humano com Deus, parecia tudo muito simples. O problema foi quando esse encontro de um ser humano com Deus resulta numa chamada para a missão. E aí Moisés tremeu. E tremeu muito, irmãos. Capítulo 3, versículo 11. Moisés diz: quem sou eu que vá ao faraó e tire, e diga para tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito? Quem sou eu? Primeira vez que Moisés disse: bem, se calhar, Senhor, há pessoas melhor para isso do que eu. Segunda vez, 4:1. Mas eis que não me vão querer, nem ouvirão a minha voz, porque dirão que o Senhor não te apareceu. Segunda vez, na mesma conversa, irmãos. Nós estamos a falar na mesma conversa. Segunda vez que Moisés, perante o tempo de Deus, disse: é o teu tempo, não é o meu. Terceira vez, Êxodo 4:10. Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Terceira vez que Moisés, na mesma conversa, irmãos, estamos a falar, hoje dizemos: não, quando somos tocados por Deus, nós dizemos sempre que sim, certo? Pois, irmãos, se lemos a Bíblia, vamos dizer que a maior parte das vezes as pessoas disseram que não. O tempo de Deus é extremamente difícil de primeiro reconhecer e depois de aceitar. Quarta vez que Moisés diz que não a Deus. Ele, porém, disse, versículo 13: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Esta tradução é um bocadinho difícil de compreender. A versão bíblica para todos traduz de maneira um bocadinho diferente. Moisés insistiu: ó Senhor, envia outra pessoa em vez de mim. Quarta vez, na mesma discussão. Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E quando Deus nos exige alguma coisa, a primeira reação que nós vamos ter é dizer: Senhor, tens a certeza que é isso que tu queres? Mas tens a certeza que é a mim que queres chamar? 4 vezes. Irmãos, estamos a falar do massacre do lado de Deus e do outro lado, como o Benfica a massacrar o Sporting, do outro lado, Moisés sem saber como é que está a desviar daquilo que Deus lhe está a dizer. Para Deus, o tempo está a passar de forma natural. Para Moisés, o tempo nunca mais acaba, porque ele já não sabe que desculpas em casa dar a Deus para dizer: Senhor, escolhe outro e não a mim. Eu não quero que o teu tempo seja o meu tempo. Outros exemplos da Bíblia: Isaías, quando confrontado com a chamada de Deus, Isaías 6. Isaías vê Deus, vê a presença de Deus. Quando é chamado para a missão, Isaías proclama, Isaías 6:5: ai de mim que estou perdido, sou um homem de lábios impuros.
Ai de mim, Senhor, porquê a mim? O apóstolo Pedro, quando compreendeu quem era realmente Jesus, depois da pesca maravilhosa, e diz a Jesus, depois de compreender quem Ele é, afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador. É o teu tempo, não é o meu. Afasta-te de mim. Segue o teu caminho. Eu sei que tu podes fazer as coisas. Faz as tuas coisas. Faz os teus milagres. Faz com que coisas aconteçam, mas, por favor, não me chames a mim. O teu tempo não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E devo-vos dizer, nunca estaremos preparados para o tempo de Deus. As grandes pessoas, os grandes missionários, os grandes homens que encontramos na Bíblia, foram pessoas que tiveram extrema dificuldade em dizer sim, Senhor. Envia-me a mim. Quando disseram, foi depois de muita luta interna. Foi depois de questionar. Foi depois de duvidar. Mas na altura que tiveram decidido, decidiram por Deus. E é esta a diferença que nós temos. Deus nunca vai desistir de nós. Deus nunca vai desistir de cada um de nós, dos jovens, dos menos jovens, até que chegue um momento em que conscientemente temos de tomar uma decisão. Estes jovens, também houve mulheres, podemos falar de Maria, a mãe de Jesus, podíamos falar de Esther, pessoas que não conseguiram descobrir e compreender o tempo de Deus. Mas quando chegou o momento da decisão, decidiram por Deus. Deus não vai desistir de nós até nós compreendermos que é Ele que nos está a chamar. Mas já chega o momento em que nós temos que decidir. Ou seguimos por Cristo, ou nos afastamos de Cristo. Irmãos, não há meio termo. O problema é que, muitas vezes, nós já descobrimos que há uma decisão a tomar. Estamos já a adiá-la. Ou seguimos por Cristo, ou nos afastamos de Cristo. Não há meio termo. Moisés, um assassino, tornou-se o maior profeta do povo judeu. Pedro, que não só negou Jesus no texto que lemos, mas negou Jesus mesmo na hora da morte, tornou-se uma pedra fundamental na Igreja de Cristo. E se formos ver Paulo, que perseguiu os cristãos com ódio de morte, transformou-se no maior missionário da Igreja. Na altura de decidir, escolheram por Cristo. Escolheram por dizer sim à chamada que receberam. Não era o seu tempo, nunca foi o seu tempo e nunca será o vosso tempo. Na altura que tiverem que decidir por Cristo, não será o vosso tempo. Na altura que tiverem que tomar responsabilidades por Cristo, não será o vosso tempo, será o tempo de Deus. Porque se estão à espera que o vosso tempo chegue, nunca vai chegar. Porque aquilo que se nos pede, ou é aceito por fé, ou nunca poderá ser aceito. Todos nós, quando confrontados com a chamada de Deus, e irmãos, às vezes nós usamos chavões, e nós dizemos a chamada de Deus e ninguém sabe muito bem o que é que estamos a dizer. Porque a chamada para mim não é a mesma chamada para vocês. A chamada é sempre pessoal e individual. Para uns pode ser pastor, para outros pode ser presbítero, diácono, pode ser cuidar das suas necessidades, pode ser acompanhar as pessoas a casa, pode ser telefonar, pode ser imensas coisas. A chamada de Deus é que quando Deus nos fala pessoalmente e nós sabemos que temos que tomar uma decisão. Quando chegar esse momento, a primeira reação que nós vamos ter é dizer: é o teu tempo, não é o meu tempo, não quero. E quem está na igreja há muito tempo, duvido que não tenha passado já por esses momentos. Momentos de tribulação muito grande, em que parece que os outros querem que nós façamos alguma coisa, ou que alguém quer que nós façamos, mas não é o nosso tempo. Sentimos a chamada de Deus, ou Deus está a chamar-nos, nós dizemos: não é o meu tempo. É o teu tempo, mas não é o meu tempo. Vamos achar que não é Deus que está a chamar, que é o nosso vizinho, que é o nosso irmão, que é a nossa igreja, que é que nós imaginemos, mas não é Deus que está a chamar. Mas depois surge a dúvida: mas será que eu não poderia mesmo fazer isto? Será que não é essa a minha vocação?
E depois da dúvida, aí chega o momento da decisão. Até o momento da decisão, Deus estará sempre ao nosso lado e vai acompanhar-nos. Depois do momento da decisão, irmãos, temos que ter atenção, porque a promessa dos filhos de Deus, os filhos de Deus são aqueles que aceitam a promessa de Deus. Há consequências naquilo que fazemos. E não é consequências de nível pessoal. Eu não entro nunca na questão da salvação. Eu não sei quem é que será salvo. Deixo isso para Deus. Eu acho que o papel da igreja é anunciar Cristo a toda a gente. A nível de salvação está nas mãos de Deus. Mas há consequências claras quando nós não aceitamos a chamada de Deus para a pessoa que está ao nosso lado. Nós não estamos a ser missionários dentro da nossa igreja, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos bairros, dentro das nossas faculdades, dentro dos nossos trabalhos. Nós não estamos a aceitar o desafio de Cristo. Isso tem consequências. Hoje. Deus terá sempre paciência. E uma coisa vos posso garantir, se assumirem a chamada de Deus, para vós serão seus mensageiros da proclamação. E é um texto que eu gostava de vos ler porque ele começa por ser belo e depois torna-se quase aterrador. Lucas 19, 37 a 40. Lucas 19, 37 a 40 temos Jesus e os seus discípulos. E o texto diz-nos, bem, vou pedir a alguém que possa ler, Lucas 19, 37 a 40. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijante, começou a dar louvores a Deus, em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse: Digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Até aqui. Já vamos continuar porque a parte a seguir também é importante. Mas depois já até aqui. Compreendemos o que é que está a acontecer? Irmãos, nós temos o povo de Deus. Nós não estamos a falar de um povo estranho, um povo não conhecido. Temos o povo de Deus, certo? O povo que Deus escolheu para ser o seu povo eleito das nações. O povo de Deus, e temos Jesus a dizer: vocês calam-se? Pois bem, as pedras irão anunciar aquilo que vocês deviam estar a dizer. E às vezes olhamos para a nossa sociedade, vemos a forma ou a capacidade que nós não temos de sair dos nossos templos, sair dos nossos lares, ou de anunciar muitas vezes dos nossos lares, e continua, passados 2000 anos, a haver cristãos comprometidos, porque se nós não falamos, as pedras falaram por nós. E hoje em dia continua a haver cristãos comprometidos, continua a haver igrejas, continua a haver fé. E o texto diz-nos: se o povo de Deus se calar, não é isso que vai fazer com que a mensagem não se espalhe. Não é isso que vai fazer com que Cristo não seja conhecido. Agora, quantas vezes foram convidados a falar em Cristo e aceitaram o desafio? Ou melhor, quantas vezes não aceitaram o desafio? Quantas vezes foram convidados para formar parte de estudos bíblicos e disseram: bem, não tenho tempo? Quantas vezes foram convidados para falar da vossa fé a alguém e não souberam como e não deram o passo de aceitação para falar da vossa fé? Quantas vezes foram convidados para pregar e jovens, os jovens têm mais dificuldade na questão da pregação porque acham que a pregação é para as pessoas de mais idade. E acharam: Senhor, escolha o outro, porque eu não sei falar. Quantas vezes nós não, ou já escutámos a voz de Deus na realidade e não conseguimos aceitar Cristo? Porque dizemos: o tempo de Deus não é o meu tempo. Deus tem planos para mim, mas eu não estou preparado. Irmãos, ninguém estava preparado na Bíblia. Estamos à espera de estar preparados para servir a Cristo. Irmãos, digo-vos, nunca estaremos preparados. Quantos de nós conseguiremos pegar uma Bíblia e, como dizia o João, e oferecer Bíblias ou Novos Testamentos para a rua? E digo-vos, irmãos, oferecer Novos Testamentos é fácil. O difícil é a conversa que nós entablamos com as pessoas
quando começamos a falar com elas. Porque novos testamentos podemos passar e nem olhar para a pessoa. Isso é fácil. Agora, falar de Cristo. Tenho de vos dizer que se aceitarem este desafio de falar de Cristo, a vossa vida não vai ser fácil. Pronto, e isto, irmãos, se fosse uma campanha de marketing, isso não podia ser dito. Mas a vida de quem serve a Cristo não é fácil. Mas haverá vidas fáceis, realmente. Haverá vidas plenas. Aqui eu só encontro a plenitude da vida em Cristo. E sem Cristo não há plenitude de vida. Porque em algum momento nós vamos sentir-nos completamente sós. Mas não seja. Quando tivermos que enfrentar a nossa própria morte. Não fujam do tempo de Deus e dos seus desafios. O texto continua. E o texto vai-nos contar algo sobre a própria essência de Deus em Cristo Jesus. Pode continuar a ler, por favor, até o 44. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conheceres também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão e a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. A minha versão é porque não conheceste o tempo em que Deus te veio visitar. Jesus olhou para aquela cidade, a cidade de Deus. Irmãos, não sei se temos a noção, mas Jerusalém e o templo era o único sítio na terra onde Deus tinha os seus pés. Era o estrado de Deus na terra. Deus habitava verdadeiramente naquele local. E chega Jesus a Jerusalém e diz, e chora pelaquela cidade. E diz, depois disto, depois de tudo aquilo que Deus fez, vocês continuam sem perceber o tempo, que é o tempo de Deus. Vocês continuam sem perceber a urgência de falar daquilo que é importante. Vocês continuam sem perceber. Continuam a ter a vossa dinâmica diária, os vossos trabalhos, vão à igreja, têm as 3 festas obrigatórias, vão ao templo, têm os vossos sacrifícios, mas vocês não conhecem Deus. E, acima de tudo, não compreendem a urgência de anunciar Deus. Deus continua hoje a chamar homens e mulheres. E provavelmente continua a chamar cada um de nós hoje, de alguma forma. E muito provavelmente, há muitos de nós que continuamos a dizer a Deus, se calhar ainda não é o meu tempo. Somos muito sinceros, não importa quem vai ganhar o campeonato de futebol este ano, e agora podia fazer um parênteses, a não ser que fosse o Benfica, claro, mas não importa quem vai ganhar o campeonato de futebol este ano. Não importa sequer quem vai ganhar o Oscar, e agora, numa fase complicada da nossa vida política, não importa quem vai ser o próximo presidente, ou o presidente também, mas o primeiro-ministro. Não importa. Porque um filho de Deus não se mete pelas promessas do hoje. As promessas humanas metem-se pelas promessas de Deus. E essas aí não findam enquanto termina a vida. Não vão findar com um partido político, não vão findar quando outro Oscar for entregue, não vão findar quando um clube ganhar o que quer que seja. Vão findar no tempo de Deus. E crer nas promessas vai nos levar a ter uma vida de paz, de harmonia com Deus por toda a eternidade. O tempo de Deus marca a diferença na vida das pessoas. O tempo de Deus diz-nos que há um antes e um depois de Cristo. Há um antes e depois da conversão. Há um antes e um depois da chamada. E eu digo-vos, eu não quero estar no antes. Porque antes disso, há um vazio tremendo. Há uma dor tremenda. Há falta de resposta para tudo. Há uma solidão. Há uma falta de esperança em nós próprios. O antes
é a destruição. Um antes é uma humanidade caída, antes da vida de Cristo. Mas o depois é aí que eu quero estar. E é aí que eu espero que todos os cristãos possam vir a estar. O depois é uma vida transformada em Cristo Jesus. O depois é o desejo de falar de Cristo onde quer que nós estejamos. O depois é podermos anunciar Cristo. Não porque a Igreja nos diz que temos que fazer, mas porque essa é a nossa essência como cristãos. Talvez hoje a nossa mente não esteja propriamente aqui. Talvez a nossa mente hoje esteja a divagar, longe, em algum canto que não aqui. Mas será que esse lugar onde está a nossa mente é mais importante do que a nossa comunhão com Deus? Será que o local onde está a nossa mente, longe da palavra de Deus, é mais importante do que a nossa intimidade com Deus? Nem todas as pessoas tiveram uma relação de intimidade com alguém ao longo da sua vida. Muitas vezes nem as pessoas que foram casadas tiveram realmente uma relação de intimidade com a pessoa com quem viveram. Mas aquilo que nós temos com Deus é uma relação de intimidade. E sempre que traímos Deus, nós estamos a quebrar essa intimidade. Sempre que não aceitamos o desafio de Deus, nós estamos a dizer que não confiamos suficientemente em Deus para dar um passo. O vosso marido, o vosso filho aceitaria isso como resposta? Vocês aceitariam isso como resposta da pessoa que amam? O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus irá mudar a nossa vida, se nós estivermos dispostos a aceitar os seus desafios. Têm desafios? Pensem na vossa vida. Têm sentido desafios nos últimos tempos? Uma coisa vos garanto, Deus tem desafios para cada um de nós. Nós podemos estar a vê-los ou não, mas temos que tirar tempo para escutar os desafios de Deus. O revivimento de uma sociedade, vamos terminar, irmãos, o revivimento de uma sociedade não depende dos outros. Uma sociedade convertida a Cristo não depende dos outros. A nossa conversão real não depende dos outros. Depende da forma como abrimos o nosso coração a Deus e estamos dispostos a aceitar os seus desafios. Homens como Moisés, Paulo, Pedro, Isaías e tantos outros levaram um imenso tempo a dizer sim a Deus. Mas disseram e tornaram-se pessoas que ainda hoje são exemplos de fé. Em nada diferentes de nós. Qual o desafio que Deus tem para a tua vida? Qual o desafio que Deus tem, que nos está a transmitir dia após dia, a dizer, já não sei como é que tenho de dizer isto. É a altura de decidir por Cristo. Eu espero que possam decidir por Cristo. Eu espero que as igrejas possam decidir por Cristo. Eu espero que a sociedade possa conhecer Cristo. Falamos tantas coisas. Falamos, quando se fala de futebol, parece que todo Portugal gira à volta do futebol, mas quando se fala de política também parece que todo Portugal gira à volta de política. E quando se fala de Cristo, parece que todo Portugal precisa conhecer Cristo. Eu acredito que vai conhecer. Mas depende de nós. Que o tempo de Deus possa ser o nosso tempo. Que o tempo de Deus possa ser o nosso tempo de aceitar Cristo como salvação a nós. O Senhor vos guarde. Estamos a ser desafiados, não é? Estamos a ser desafiados. E a pergunta volta a ser a mesma. O que é que fazemos perante este desafio? Qual é que será
a nossa resposta. Eu pedi ao grupo de jovens que pudesse chegar cá à frente, cantar mais um corinho conhecido, que diz: pouco a pouco, a cada dia, Cristo está-me a transformar. Está-me a mudar. E as pessoas que estão à nossa volta veem essa mudança? Veem essa transformação? Será que lá em casa, na escola, as pessoas têm visto Cristo através da minha vida, através das minhas ações? É a altura para refletirmos, para pensarmos qual o caminho que estamos a levar e percebemos se realmente Cristo está no centro da nossa vida. Vamos ficar de pé, cantando este belo coro. Eu pedi ao Carlos, já agora está de pé, para recolher as ofertas. Quantos de nós podemos dizer realmente que Cristo mudou a nossa vida? Levanta a mão. Se Cristo mudou a tua vida, levanta a mão. Amém. Então não guardes isso para ti. Espalha a mensagem de Cristo. Deus está a desafiar-te hoje, está a falar contigo neste momento, não deixes para amanhã. Se precisas de falar com alguém, precisas pedir um conselho, tens aqui pastores, tens presbíteros, tens pessoas experientes que podem ajudar. Mas acima de tudo, não tenhas medo de falar com Deus. Fechar os teus olhos em oração. Vamos fechar os nossos olhos em oração. E eu desafiava os irmãos, livremente, a poderem, em orações curtas, falar com Deus, agradecendo, pedindo, adorando, mas essencialmente também entregando a vossa vida a Deus, pedindo que se cumpra a sua vontade na vida de cada um. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, Tu que
quero ser usado por ti, Senhor. Não sei em que área, não sei quanto, não sei em que país, mas eu quero ser usado por ti, Senhor. Usa. Eis-me aqui, Senhor. Obrigada, Deus, por ouvirmos a tua voz. Obrigado por ouvirmos o teu recado. Ajuda-me a servir-te mais e melhor, ó Deus. Como tu queres, como tu queres. Ajuda-me, Senhor. É difícil, Senhor, às vezes tirar de nós aquilo que achamos que é mais importante para servir a Ti, para te colocar em primeiro lugar. É tão difícil. Mas é possível, porque é por Ti. Por isso, Deus, ajuda-me a retirar aquilo que ocupa o meu tempo e me reter de Ti. Ajuda-me a servir-te como Tu queres, ajuda-me da alegria, da tristeza, da testemunha e aquilo que Tu és, meu Deus. Em nome de Jesus. Ajuda-me, ó Deus, a saber ouvir a Tua voz, a fazer a Tua vontade na minha vida, Senhor. E que eu faça aquilo que Tu queres e não aquilo que eu quero, ó Pai. Abra o meu coração e estou disposta, Senhor, a ouvir a Tua voz. Que eu esteja atenta à Tua voz, ó Pai. Como eu te peço, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tu me deixar por isso. Eu acho que o santo, Senhor, me ensina. Obrigada por tua libertação, Senhor. Nos transportaste para o reino do teu amor, Senhor. Ó Senhor nosso Deus, eu também possa perceber sempre a tua direção na minha vida, que eu possa ser fiel, Senhor, sempre agradecido, Senhor. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, as bênçãos que dás a cada um dos teus filhos, Senhor. Continuamos a ter teus pés, Senhor, nos ajuda a levar a nossa cruz e mostra-nos o caminho, Senhor. Nós não te esforçamos no meio do caminho, Senhor. Tu estás connosco em cada dia. Não temas que eu estou contigo, Senhor. O Senhor diz a cada filhinho seu. Pai Santo, ajuda-nos a encontrar o caminho certo em cada dia, em cada hora. Agradecemos-te, Pai, este culto. Continua a abençoar esta igreja, os jovens, os pastores e todos aqueles que colaboram e nos ajudam, Senhor, a encontrar mais alegria no viver. Tudo pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bendito Pai eterno Deus, conhecemos e somos o barco na Tua mão e Tu és o oleiro. Por isso o Senhor é o único que tem todo o poder de nos transformar e de nos orientar naquilo que devemos fazer para a Tua grandiosa obra. Usa, meu Deus, e usa cada um de nós aqui a sermos verdadeiras testemunhas neste mundo de escuridão, para que conheça a Tua luz. E todos, Senhor, sejamos ovelha de um só pastor. Querido Pai, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Porque